Vamos concluir a carta de Paulo aos Romanos, então, hoje, né? Sobraram aí os 3 últimos capítulos, 14, 15 e 16. A gente está naquela parte mais prática da carta aos Romanos, que começa no capítulo 12, e a gente mencionou na aula passada, né, que o Paulo sempre divide as suas cartas, né, uma primeira parte mais de fundamentação teológica, doutrinária, e depois ele faz uma aplicação. É como um sermão, né? Há toda uma parte explicativa, expositiva da revelação de Deus, e em seguida é feito a exortação para que o ouvinte tome essa ou aquela decisão, né? Obedeça aquela questão que foi colocada no sermão. Então, a carta tem mais ou menos essa estrutura. Embora na primeira parte, o tempo todo o Paulo está misturando, né, questões doutrinárias, teológicas, teóricas com aplicações, né? Mas a parte predominante é teórica, é de teologia, é de fundamentação teológica, e essa segunda parte ela é mais predominante em termos de aplicação, né, de vivência construída em cima daquela fundamentação dada na primeira parte. E aqui, nesses capítulos 14, 15, principalmente, o Paulo vai falar um pouco sobre relacionamento. Na verdade, ele já vem falando sobre relacionamento desde lá que ele começou a dizer, no verso 5 do capítulo 12, de que nós, a igreja é como um corpo, assim como um corpo tem muitos membros, e ele termina o verso 5 dizendo, nós somos membros uns dos outros, né? E a partir de lá, ele vai colocando para nós aqueles mandamentos que os irmãos já conhecem e já ouviram muito falar, né? Dos mandamentos de mutualidade, aquelas ações recíprocas, né? Entre os crentes dentro do corpo de Cristo. Então, várias vezes ele mencionou esse uns aos outros, desde lá de 12:5, que é a primeira vez que ele faz o uso da palavra grega alelos, né, uns aos outros. Depois ele vem mencionando também esta palavra grega, que é uma palavra de reciprocidade, de ações, né, mútuas entre duas pessoas, ou dentro de um grupo, aí nesse caso, dentro da igreja. Aqui no capítulo 14, 15, ele vai aprofundar isso, lidando com uma questão que era muito própria ali dos crentes de Roma. Não era um caso exclusivo de lá, ele trata isso também com os coríntios, era uma questão mais ampla, né, em termos de afetar a igreja, afetava outras igrejas também, e era, obviamente, uma questão presente também na igreja de Roma. A igreja de Roma, como eu já disse aos irmãos, ela é uma daquelas igrejas formada por judeus e gentios, né? E sempre que você tem aí, lá no princípio, né, você tem a participação de judeus e gentios formando um corpo, né, formando uma igreja, você tem questões muito delicadas, muito difíceis. Nós já vimos no livro de Atos que até mesmo os apóstolos inicialmente tiveram dificuldade de entender que a igreja, o novo povo de Deus, não era judaico, né? Não era, o cristianismo não era um braço do judaísmo, era uma outra realidade, no sentido de que cabia no corpo de Cristo, no novo povo de Deus, cabia tanto judeus quanto gentios. E as igrejas, né, assim como os apóstolos inicialmente, as igrejas tiveram também muita dificuldade
Por quê? Porque os judeus, eles tinham lá aquelas leis cerimoniais. Além da lei moral, além das leis civis, havia as leis cerimoniais. E havia muita dúvida para o judeu se eles estavam livres, por crer em Cristo, se eles estavam livres das leis cerimoniais. E havia um campo, uma ação missionária de pessoas judias convertidas a Cristo, que são conhecidas como judaizantes, que eles iam pelas igrejas plantadas por Paulo, por outros apóstolos, eles iam para essas igrejas dizendo que Cristo não era suficiente, era necessário que você tomasse também para si a prática cerimonial judaica. E esse é um problema aqui que o Paulo vai tratar nesses 2 capítulos, né? Ele começa, então, dizendo aí, né? Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. A pergunta, quem é o fraco? A quem que o Paulo se refere? Tem dividido opiniões, né, entre estudiosos. Mas o verso seguinte, ele diz para nós, parece indicar para nós quem é o fraco que o Paulo tem em mente. E se tem o fraco, tem o forte. Então, quem é o fraco e quem é o forte? O Paulo diz aí no verso 2, um crê que pode comer de tudo. Esse daqui é o forte. Um crê que pode comer de tudo. E o outro, e aí ele identifica esse outro como sendo fraco. O outro que é fraco come só verduras e legumes. O que ele está pensando aqui, né? Ele está pensando no seguinte: as carnes compradas nos mercados, né, da época, essas carnes vinham diretamente dos templos pagãos. Então, os animais, eles eram levados para os templos pagãos, eles eram sacrificados a divindades pagãs, e a carne desses animais eram comidas, eram consagradas e comidas pelos participantes dos cultos pagãos. A carne que sobrava dos sacrifícios iam para o mercado. E a grande pergunta era essa: e agora? O crente em Cristo, ele pode comer dessa carne que se vende lá no mercado? Então, tem aquele que dizia o seguinte, e esse é o forte. Ele dizia o seguinte: olha, tudo provém de Deus. Não tem esse negócio de ter sido consagrado a ídolos ou a demônios. Uma vez que pode até ter sido consagrado a demônios, mas a origem de tudo é Deus. Então, se a origem é Deus, e quando eu recebo, eu dou graças, ou seja, eu atribuo por minha graça, eu atribuo aquilo como sendo de Deus, então eu posso comer do que eu quiser. Mas o outro, né, entende que não. Não, isso aqui foi consagrado a demônios, isso aqui foi consagrado a ídolos. O crente não pode, uma vez que você come carne que foi consagrada a ídolos, você toma parte no culto a ídolos. E aí, então, provocava uma grande divisão no meio da igreja. O Paulo, então, vai tratar de como lidar com isso. Ele não vai dizer aqui diretamente se o crente pode ou não pode comer a carne vendida lá no mercado. Mas ele vai dizer, né? E aí o fato dele não dizer abertamente se pode ou se não pode, o Paulo está tomando a questão da carne e ampliando, tornando-a um paradigma que vai incluir outras questões dos podes e não podes entre os crentes. Você sabe que tem muitos crentes
que são cheios de não podes, né? Tem muitos crentes que a definição de vida cristã é baseada em não podes. Então, o crente ele é conhecido por aquilo que ele não faz. Então, o crente não faz isso, o crente não faz aquilo, o crente não come isso, o crente não come aquilo, etc. e tal. E a vida cristã, ela parece ser fundamentada em cima desse legalismo. E a vida cristã deixa de ser uma relação com Deus para se tornar uma instituição. Ou seja, o crente é aquele que não faz certas coisas, ou aqui no caso dos romanos, o crente é aquele que não come essas carnes vendidas lá no mercado, e o não crente é aquele que come da carne que vem lá do mercado. Então, a vida cristã ela é vista mais como uma instituição para dentro da qual a gente entra do que uma relação com Deus, né? E uma relação uns com os outros. O Paulo, então, vai prosseguir dizendo assim, ó, quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue quem come. Ele está dizendo, em outras palavras, o que ele vai dizer mais diretamente lá em Coríntios, capítulo 7, o que ele está dizendo é o seguinte: a carne sacrificada ao ídolo, ela não é nada, porque o ídolo não é nada. Então, essa disputa aí faz mais parte do orgulho espiritual, se é que a gente pode dizer isso, o orgulho da minha própria espiritualidade, do que bases sólidas, né? Do que algo realmente concreto. Então, o Paulo está dizendo assim, olha, se você pensa que você pode comer de tudo, porque tudo provém de Deus e você recebe com ações de graças, então coma. Se você entende que não, isso foi sacrificado a ídolos e eu não quero participação nisso, se eu comer eu vou ficar contaminado, então não coma. Mas ambos podem congregar na mesma igreja, ambos podem adorar a Deus igualmente, sem que um exclua o outro. Isso não precisa se tornar um, um, um assunto de debates. Né? E você sabe que quando você entra em debates, os debatedores têm como missão convencer o outro a passar para o seu lado. E quando um lado não cede, eles racham, eles brigam. Né? A comunhão acaba. Então, o Paulo está, na verdade, aqui desaconselhando o debate, né? Desaconselhando essa perda de tempo, né? De ficar debatendo assuntos, debatendo se come, se não come, e fugindo do que é essencial, e pior, ferindo aquela unidade que deve existir entre os crentes, que foi criada pelo poder da cruz de Cristo. Então, essa carne aí, ela precisa ser colocada debaixo da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, que criou a unidade da igreja, deve prevalecer sobre as opiniões dos debatedores. Né? Então, acaba-se aí o julgamento. E o julgamento, ele é motivado, como eu disse, pelo orgulho. Não é por uma verdade concreta, não é por algo que é essencial. O debate é movido por orgulho. Eu tenho a minha posição, só existe a minha posição, esse objeto aqui que a gente está observando, só tem a aresta pela qual eu o observo,
Não existe a aresta pela qual você observa. Então, a minha aresta define o objeto como um todo. Logo, você está errado. E eu vou assumir a missão de convencer você de que você está errado para que você passe para o meu lado. E aí você passe a ver o objeto pela aresta que eu escolha, como se o objeto inteiro fosse apenas a aresta que eu vejo. Né? Então, é isso que o Paulo está dizendo aqui, é isso que racha a igreja, é isso que divide irmãos, é isso que coloca irmãos em polos, né? Extremos, é isso que faz, né, com que irmãos não possam mais congregar junto. Não são questões essenciais, mas são essas questõezinhas, né, que a gente às vezes acaba elegendo, e por causa do orgulho de defender a minha posição, a gente acaba decidindo não poder, né, congregar junto. A gente acaba decidindo que, mesmo que congregamos juntos, a gente fica meio apartado uns dos outros. Uma pessoa, diz aí o Paulo, uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro dia. Aqui, talvez, ele esteja falando do judeu, porque o judeu, ele pode pensar, por exemplo, em não comer ou comer aquela carne lá do mercado. Mas esse negócio de guardar dia era mais algo judaico, não era algo gentílico. Então, aqui pode ser que o Paulo esteja se dirigindo aos judeus. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro. Ora, se aqui a gente tem um judeu, e a gente sabe que é ele que considera um dia mais importante do que o outro, porque ele tem a guarda do sábado, então isso está em paralelo com o verso 2. Um crê que pode comer de tudo. Então, quem é esse que pode comer de tudo? Ele seria uma pessoa diferente daquele que considera um dia mais importante do que os outros. Então, aqui nós teríamos o fraco. Então, o fraco é aquele que acha que só pode comer verduras e legumes. O fraco é aquele que considera um dia mais importante do que os outros. O forte, então, é aquele que crê que pode comer de tudo. O forte, no mesmo paralelo, é aquele que julga iguais todos os dias. Ou seja, ele tem uma mente um pouco mais expandida do que o irmão mais fraco, que tem uma mente um tanto quanto restrita, né? Ele ainda está cercado de podes e não podes, né? Definindo a sua vida cristã. O que o Paulo diz para ambos? Diz o seguinte para eles: cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Ora, o que é convicto em sua mente? Então, fique na posição que você está. Se você entende que o crente não deve comer aquela carne, então não coma. Mas não tente impor a sua opinião sobre o outro. Se você entende que você pode comer, não imponha a sua opinião sobre o outro. Então, quem come, come. Quem não come, não come. E cada um fica com o seu próprio jeito de pensar sobre isso, sem querer impor ou fazer a cabeça do outro, ou julgar o outro como se o outro fosse, por ter uma opinião diferente, fosse inferior a você. É o que o Paulo está dizendo aqui para ambos os lados, tanto o fraco quanto o forte. Aquele que observa um dia, olha, veja o que ele vai dizer. O que observa um dia, para o Senhor o faz. Você não come para o Senhor. Você acha que um dia é mais importante do que os outros?
Você faz isso para o Senhor? Então você faz para o Senhor. Ele vai continuar argumentando, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Recebe com gratidão, recebe como proveniente da mão de Deus. É isso que significa dar graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer e também dá graças a Deus. Percebe como o Paulo dilui o tensionamento entre dois grupos, que, na verdade, falar de dois grupos dentro do único corpo de Cristo já é uma contradição. Não pode ter grupos dentro do mesmo corpo. A gente pode ter opiniões diferentes, mas a cruz de Cristo há de estar acima das nossas opiniões. O que nos faz irmãos não é o consenso. O que nos faz irmãos não é a concordância em todos os aspectos. O que nos faz irmãos é a cruz de Cristo. E aqui está uma questão, e você poderia imaginar aí quantas questões que surgem no meio de uma congregação, ou mesmo historicamente, né, na vida da Igreja de Cristo, quantas questões foram trabalhadas de tal maneira que elas passaram a ser mais importantes do que a cruz de Cristo. Aqui vale uma palavra de defesa à reforma protestante. Não é? Há coisas pelas quais, sim, a gente tem que divergir duro, e, se necessário, tem que se apartar. O Paulo vai tratar disso lá no capítulo 16. No finzinho da carta, ele vai tratar dessa questão. Mas, tirando as questões fundamentais, não é? Essas outras questões que envolvem o direito de opinar, a liberdade de ter opiniões diferentes, essas coisas nunca deveriam assumir uma posição que supere o poder da cruz de Cristo, que criou o corpo de Cristo. A cruz de Cristo que nos fez irmãos, que removeu a parede de inimizade que existia entre nós e operou esse milagre da gente ser diferente e operar com o mesmo coração e com o mesmo propósito, como era caracterizada a igreja primitiva lá, né? No capítulo 4 é dito que eles tinham o mesmo coração e o mesmo propósito. Quer dizer que eles eram havia consenso entre eles em tudo? Não. Havia para eles o seguinte: a cruz de Cristo está acima das nossas diferenças de opiniões. O Paulo vai continuar dizendo aí, né? Porque nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si, pois se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se você quiser grifar aí na sua Bíblia, duas expressões fundamentais nesse tratamento que o Paulo está dando à questão, você poderia colocar aí, né? No verso 3, grifar: Deus o acolheu. Seja o fraco ou seja o forte, eu tenho que acolher. Por quê? Porque Deus acolheu. Eu mesmo fui acolhido pelo Senhor. Eu preciso ter uma postura acolhedora do outro, porque o Deus que me acolheu não excluiu o outro, acolheu o outro também. Então, a primeira frase que deve saltar aos nossos olhos nesse tratamento paulino aí dessa questão é esta: Deus o acolheu. A segunda expressão que você pode grifar aí aparece no final do verso 8. Somos do Senhor. Deus nos acolheu e somos do Senhor. E aí, nós podemos ser diferentes.
Podemos pensar diferente. Pode ser que não haja consenso entre nós, mas essas duas realidades aí não mudam. Deus nos acolheu a ambos, o fraco e o forte. E Deus, e tanto o fraco quanto o forte são do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. E aí ele dá uma repreensão aí que eu entendo ser para ambos os lados, né? Embora ele disse que quem julga é o fraco que julga o forte, e o forte despreza o fraco, né? Aqui eu entendo que o Paulo está falando de julgamento de ambas as partes. Quem despreza está julgando. E quem julga, e aí julgar aqui seria criticar, também está julgando. Então, essa palavra aqui do verso 10 ao verso 12 deve ser aplicada para ambos os lados. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, no final das contas, né, todos nós seremos julgados pelo Senhor. E isso significa que a gente não precisa ficar julgando uns aos outros. A gente não precisa ficar desprezando uns aos outros por termos opiniões ou gostos, né? Aqui a gente está falando de gostos aí de cardápio, né? Diferente. Uns gostam só de legumes, o outro gosta de um churrasquinho. E todos eles foram acolhidos por Deus e todos eles são de Deus, e no final das contas, todos eles vão ser julgados por Deus. Ok. Seguindo, portanto é um termo conclusivo, né, ou um termo de aplicação do que vem sendo dito. O Paulo diz: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tendes como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Pedra de tropeço são aquelas ações que visam derrubar o outro. E obstáculos são aquelas ações que visam dificultar, né, o caminho do outro. Então, aqui nós temos tanto a possibilidade de derrubar no sentido de escandalizar o outro, né, e o outro cair da fé, quanto a possibilidade de criar dificuldade que vai atrasar ou impedir mesmo o crescimento, o desenvolvimento das pessoas. Aqui, obviamente, este que cai, né, seria o fraco, né? Seja aquele que come ou aquele que não come da carne, ele pode se tornar o fraco que cai ou o fraco que é impedido ou atrasado em seu crescimento por causa da imposição do outro lado. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro. Aqui o Paulo está dando a opinião dele, um pouco assim, não diretamente, mas ele está dizendo que nada, e aí nada a gente pode deduzir que está incluída a carne do mercado, né? Ele está dizendo aí que nada de si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. Então, se para um grupo lá da igreja a carne era impura, porque tinha sido sacrificada a ídolos, não é o fato dela ter sido sacrificada a ídolos que tornou ela impura, mas é o olhar do fraco. Então, é o olhar do fraco. Então, se para ele é impuro, então é impuro. E ele deve se conservar em paz com a sua consciência.
Ele não deve contrariar a sua consciência. E aí, se o forte, para quem que pensa que ele pode comer de tudo, se ele impuser a sua posição sobre o fraco, ele vai causar ou a queda desse fraco, ou ele vai causar obstáculo ao crescimento desse fraco. E, obviamente, aí o Paulo vai entrar numa questão do desamor, né? Se você está defendendo isso ou aquilo, porque você acha que você está defendendo a causa de Cristo, mas se você faz isso demonstrando uma falta de preocupação com o irmão mais fraco, então isso deve indicar que você não está servindo a causa de Cristo. Na verdade, você está servindo a si mesmo, né, quando você tenta impor a sua opinião sobre o outro que não tem a estrutura que você tem. Talvez não tenha os construtos que você tem, não tenha as leituras que você tem, não tenha a experiência que você tem. Né? E se você impõe isso sobre aquele que não tem estrutura, você afunda ele ao invés de trazê-lo para cima. Pois, se teu irmão se entristece por causa da tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que consideras bom, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o Paulo dá uma definição aí do que deveria ser fundamental para nós. Né? Deveria ser fundamental para nós aquilo que Cristo conquistou na cruz. E o que Cristo conquistou na cruz? Ele conquistou primeiro a justiça. Né? É na cruz que é revelada a justiça de Deus, que é essa justiça que vem não para a nossa condenação, mas vem para a nossa justificação. Depois da justiça, o que vem? Vem a paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A paz é um fruto da justiça. E depois vem a alegria. A alegria é fruto da paz. Então, sem justiça, não há paz. E sem paz, não há alegria. E esta ordem não pode ser invertida, irmãos. Tá? Essa ordem não pode ser invertida. Isso se aplica a nós, na nossa relação com Deus e com o outro irmão, se aplica, né, às relações dentro das comunidades de fé, se aplica às relações entre as comunidades de fé e se aplica também, de um modo mais amplo, a uma nação. Né? Se uma nação quer ser feliz, ela precisa começar por promover a justiça. Se ela quer ter paz, ela precisa começar a promover a justiça. Então, não havendo justiça, não há paz. E não havendo paz, não há alegria. Né? Então, o que há são gritos, né? Gritos nas esquinas das ruas. Né? Há o grito do oprimido, há o grito de quem não tem condições de colocar comida sobre a mesa. E tudo isso é fruto da injustiça, ou seja, da falta de equilíbrio, a falta de equidade, a falta de direitos iguais, né, para todos. O Paulo continua aí dizendo, então, para nós que, pois quem serve a Cristo dessa forma, ou seja, com justiça, paz e alegria no Espírito Santo, quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Então, veja, agradável a Deus e resulta em ser agradável aos homens.
resulta em bom relacionamento, né, com as outras pessoas. Então, toda essa questão, né, muitas vezes, de inimizades entre nós, vem dessa questão de nós colocarmos nossos gostos pessoais, nossas opiniões, sobre questões que a gente tem direito de ter opiniões, de ter gostos, mas o problema é quando a gente quer definir o todo, né, pelo nosso gosto ou pela nossa opinião. Aí quem serve assim não está servindo a partir da justiça, que é a igualdade, que resulta em paz e que resulta, por sua vez, em alegria. Então, não será agradável aos homens e não está também sendo aceito por Deus. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Veja aqui, igualdade, edificação de todos, crescimento de todos. O fraco tem que ter o seu espaço para ele crescer, mesmo que o crescimento dele seja lento, mas ele tem que ter o espaço, ele faz parte do corpo de Cristo. O forte, ele precisa ter o seu espaço para o seu crescimento, né? E, mais uma vez, lembrando, ele não cresce à medida que ele estabelece uma pauta de debates, né, para impor as suas opiniões sobre o outro. Ele cresce se ele tiver como pauta a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Mas ambos precisam ter o seu espaço de crescimento e ambos precisam contribuir um com o outro, né? Ou uns com os outros, para produzir a edificação mútua, a edificação recíproca, a edificação de uns dos outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Isso aqui é um recado para quem come, né? Para quem come a carne. Não destrua a obra de Deus, e a obra de Deus aí seria o outro, né? Destrua a obra de Deus por causa da comida. Na verdade, todo alimento é puro. Veja, novamente ele está repetindo, né, o que ele disse lá em cima, né? Eu estou certo no Senhor Jesus que nada de si mesmo é ritualmente impuro. Aqui ele está dizendo, na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. E aí, quem é que vê nisso motivo de tropeço, né? É aquele para quem isso é impuro. Voltando ao verso 14. A não ser para quem assim o considera, para esse é impuro. É melhor, então, para quem come carne, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. Aquilo que eu disse no princípio, Paulo toma a questão da carne, que é uma questão cultural, circunstancial, né? E ele amplia esse horizonte para que como paradigma para a gente aplicar sobre outras questões, em outros lugares e outras épocas. Por isso que a palavra de Deus é sempre atual, né? É sempre atual, porque ela toma uma questão localizada, né, ou uma questão pessoal, e ela amplia isso, apresentando aquilo como um paradigma que pode ser aplicado em outras questões que vão aparecer em outras culturas e em outras épocas. Então, Paulo está dizendo aqui que se o comer carne, ou beber vinho, ou o fazer qualquer outra coisa, né, vai se tornar motivo para que o teu irmão tropece, então é melhor não comer, é melhor não beber, é melhor não fazer. Por quê? Porque ele já disse lá em cima, né, que a gente deve seguir as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua.
Mas aí você pode perguntar, puxa, mas aí eu vou ficar refém da opinião lá do irmãozinho fraco? Para mim não tem problema eu tomar uma minha dosezinha de vinho ali. Mas por meu irmão fraco, isso é impuro, isso não é coisa de crente. E aí o que eu faço? Então eu vou ficar refém da mente do irmãozinho fraco? Aí o Paulo vai mandar um recado agora para os fracos. Ele diz assim: a fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Ou seja, não queira convencer o fraco a beber o seu vinho. Beba seu vinho em paz. Né? A fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, bebe seu vinho e seja feliz. Então, não viva refém do fraco. Você pode beber o seu vinho. Ampliando aqui para aquilo que ele vai tratar mais aos Coríntios do que ele trata aqui, o Paulo ele está fazendo uma definição do que é liberdade. Lá aos Coríntios, ele diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas contribuem para a edificação. E essa é uma ótima definição de liberdade. Porque liberdade não é eu querer fazer o que eu quero fazer. A liberdade encontra a sua limitação no amor. Liberdade é eu poder fazer, porque me é lícito fazer, mas, por exemplo, decidir me abster de algo que me daria prazer, porque isso vai causar escândalo para o meu irmão. Então, eu posso fazer, mas eu posso fazer em momentos, eu posso fazer de uma forma que isso não traga prejuízo para a consciência do meu irmão mais fraco. Aí o recado que o Paulo vai dar para o fraco aparece no verso 23. Ele vai dizer assim, o que tem dúvidas é o fraco. O que tem dúvidas é condenado se comer. Porque para ele é impuro. Porque para ele há motivo de tropeço nisso. Então, o fraco ele é caracterizado por um sentimento mais de condenação do que de liberdade. Porque para ele muita coisa não pode. E quando a gente é cercado, né, de não podes, a gente perde a liberdade de viver. Então ele fica mais tempo cheio de dúvidas. Será que eu posso? Será que eu não posso? E quando ele diz eu posso e faz, ele se condena naquilo que fez. A sua consciência o acusa. Pois o que ele faz não provém da fé. Ou seja, ele vai contrariar a sua consciência, ele vai contrariar a sua convicção de fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Em outras palavras, o Paulo está dizendo para esse irmão, primeiro, que ele deve seguir a sua consciência. Mas, segundo, ele precisa entender que é a consciência dele e não do outro. Então, de um lado, aquele que entende que pode comer de tudo, coma. Coma, seja feliz, dê graças a Deus. Faça isso de um modo que não traga escândalo para o irmão mais fraco. Mas o irmão mais fraco deve não comer e ser feliz com a sua consciência. E também não deve impor ou julgar aquele que come como se aquele que come fosse menos crente que ele. Em outras palavras, o fraco precisa crescer. Ele precisa ampliar um pouquinho mais os seus horizontes
e crescer na direção de que todas as coisas provêm de Deus e nada é impuro de si mesmo, nada é ritualmente impuro em si mesmo, mas tudo é de Deus quando recebido com ações de graças. Então, assim que o Paulo trabalha essa questão da comida que estava dividindo a igreja em Roma, uma vez que ela é composta por judeus e gentios. O capítulo 15 vai prosseguir no mesmo tema, né? E aqui o Paulo vai se dirigir mais diretamente aos fortes. E o Paulo vai se colocar entre os fortes. É aí que me faz pensar que os fortes aí sejam os judeus. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos. O nós que somos fortes aqui pode ser judeus e gentios mais maduros também, né? Entre os quais o Paulo mesmo se coloca. Mas a questão principal aqui nesse capítulo 15 é a seguinte: qual é o que é que revela, que mostra, que evidencia que eu sou forte? O Paulo desconstrói aquela ideia de que o forte é aquele que tem opiniões e está cheio de argumentos para defendê-las. O que caracteriza o forte? O forte é caracterizado por dar suporte aos que são fracos. Então, quem é o forte aqui? O forte é aquele que ele consegue, aí, de novo, aquele conceito de liberdade. O forte é aquele que, olha, tudo vem de Deus, eu recebo com ações de graças, e está tudo bem, e eu posso comer legumes, eu posso comer carne, sem nenhum problema. Mas eu também posso me abster disso. Porque, embora tudo me seja lícito, eu não estou dominado por nenhuma dessas coisas. Então, eu tenho toda a liberdade de comer e tenho toda a liberdade de não comer, se o comer vai produzir escândalo para o fraco. Então, esse é o forte. O forte, então, se revela não como aquele argumentador, não aquele debatedor, cheio de argumentos, mas ele se revela forte por suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Né? Veja que caracterização, né, do forte. O forte é aquele que é tolerante, o forte é aquele que tem paciência, o forte é aquele que é capaz de andar a segunda milha, o forte é aquele que é capaz de se abster para, se a abstinência dele for produzir mais edificação do que se ele comer ou beber. Ele é livre, ele tem, a força dele está nessa liberdade. Ele se entende como sendo de Cristo. Então, ele não está preso a nada. Né? Ele não está escravo de nada, ele é apenas escravo de Cristo. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo. Então, quem quer se identificar como os fortes, né? O que o forte faz? Cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. E aí, a gente tem aqui o Paulo citando o próprio exemplo de Cristo. Tá? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Então, ele coloca aqui o exemplo de Cristo. Então, o dever dos fortes é dar suporte aos fracos. Esse dar suporte aos fracos significa trabalhar pela edificação dos fracos. E a gente edifica o fraco seguindo o exemplo de Cristo e também seguindo
o modelo das Escrituras, né? Porque o Paulo diz aí que como está escrito, né? E faz uma citação antigo testamentária: as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. No verso 4 em diante, ele vai prosseguir dizendo: porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Ora, ele fez uma citação das Escrituras lá em cima, então ele está dizendo que as Escrituras, e aí, de um modo mais abrangente, tudo o que foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. De onde vem, né, a força dos fortes? A força dos fortes vem do exemplo de Cristo e vem do ânimo e da esperança que vem das Escrituras. Então, o forte é alguém bem alimentado, né? Pelas Escrituras. É nas Escrituras que ele vê o exemplo de Cristo e é nas Escrituras que ele recebe toda a instrução necessária, né, para orientar e instruir a sua própria vida. Que o Deus da esperança, o desejo do Paulo, que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. Aqui o mesmo modo de pensar é de acordo com aquilo que ele tratou no capítulo 14. Né? Quem come, come, dá graças a Deus e seja feliz. Quem não come, não come, dá graças a Deus e seja feliz. Né? Então, a força que ambos precisam vem, então, do Deus da perseverança e do ânimo. Para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está posto a razão de ser de cada um de nós. Então, a razão de ser de cada um de nós, seguindo o exemplo de Cristo, é viver para glorificar a Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a finalidade das finalidades. Né? Então, todas as outras questões precisam estar sujeitas a esta finalidade suprema, que é viver para a glória de Deus. Lá no capítulo 10, 31 de 1 Coríntios, ele diz, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esta é a finalidade suprema da existência humana, especialmente daqueles, né, que foram resgatados, foram redimidos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, e aí mais uma cláusula conclusiva aí que o Paulo usa: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, viver para a glória de Deus, né? Se Cristo viveu para a glória de Deus e para a glória de Deus ele nos acolheu, então está implícito que aquele que vive para a glória, glorificando Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que acolhe o outro. Né? O oposto também é verdadeiro. Ou seja, aquele que não acolhe o outro não está vivendo para a glória, para glorificar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão, ou seja, Cristo se colocou debaixo da lei, ou a mesma coisa que o Paulo vai dizer lá aos Coríntios, no capítulo 9, né, quando ele diz assim, ó, fiz-me fraco por causa do fraco, fiz-me isso por causa desse, para alcançar, e no final ele diz assim, para alcançar o maior número possível. É a mesma coisa que ele está afirmando de Cristo aqui, quando ele fala que ele se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas,
e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. Ele vai fazendo citações do Antigo Testamento que previam a conversão e a inclusão dos gentios no povo de Deus, né? No novo povo de Deus. No verso 13, que o Deus da esperança, mais uma vez, vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, esse é o desenho que o Paulo faz da igreja, né? Ele fez isso no capítulo 14, quando ele falou que o reino de Deus e a igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqui no capítulo 15, no verso 13, ele conclui essa primeira parte dizendo aí, né, que a alegria, a paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. O Paulo agora, depois dele apresentar o exemplo de Cristo, ele vai apresentar o seu próprio exemplo, né? Como é que o próprio Paulo tem se tornado servo da circuncisão, né, para usar um termo que ele usou no verso 8, como é que o Paulo tem sido forte, né? Tem se mostrado forte para com os fracos, né? Então ele vai falar aí do seu próprio exemplo agora. Ele vai aqui falar do exemplo dele, um exemplo de quem é forte em relação ao fraco, e um pouco mais adiante ele vai falar até de uma igreja, né? O que é uma igreja forte em relação a uma igreja fraca. Ele vai começar aí no verso 14 dizendo: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Paulo está dizendo isso aqui, e poderíamos perguntar, né? Mas por que você instruiu se você entende, né? Se você está convencido de que eles já estão cheios de bondade, plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Aí o Paulo vai dar duas respostas, né? A primeira começa a ser dada no verso 15, mas em parte vos escrevo mais francamente para vos lembrar. Aí o Paulo não quer se colocar, né, como uma autoridade apostólica, ou, perdão pela expressão, deixa eu falar de outra forma. Ele é uma autoridade apostólica, mas ele não quer se valer disso na sua relação com os crentes de Roma. E a razão vai vir logo na sequência. Mas ele, então, fala de lembrar, né? Ele fala de lembrar aquilo que vocês já sabem. Embora, obviamente, né, os crentes de Roma não sabem boa parte de tudo que o Paulo está ensinando aqui. Mas o Paulo se coloca não como alguém que está ensinando, mas como alguém que está lembrando alguém que já sabe. É uma postura humilde do apóstolo aqui na sua relação com os crentes de Roma, por ele não ter sido fundador da igreja, né? Então, ele está dizendo que está falando assim francamente para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça. E aqui uma razão por que ele está instruindo vocês que já estão instruídos. Por causa da graça que me foi concedida por Deus para ser um servo de Cristo, um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito. Portanto, tem motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas pertinentes a Deus. Então, aqui ele vai dar a segunda resposta. Por que ele está instruindo alguém que já está instruído? E ele diz, olha, eu só estou lembrando por causa da minha vocação, né? Por causa do meu chamado, o chamado de Deus para mim em Cristo no Evangelho. E a segunda resposta ele começa a dar aí, né? Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus,
nas coisas pertinentes a Deus, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio para a obediência dos gentios em palavra e ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Deus. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado. Essa é a segunda razão. Por que o Paulo está dizendo que tudo que ele vem escrevendo para os romanos era uma lembrança para quem já tinha sido instruído? Porque ele como apóstolo, ele não pode suplantar outro apóstolo. E embora a igreja de Roma não tenha sido plantada por apóstolo, nós sabemos da passagem de apóstolos por lá, incluindo o apóstolo Pedro. Então, o Paulo coloca aqui em questão de princípio apostólico. Eu não edifico em lugar onde Cristo já foi edificado. Ou seja, um apóstolo não pode suplantar um outro apóstolo. Não há concorrência, não há competição entre os apóstolos. E os coríntios, por exemplo, fizeram isso. Fizeram isso e criaram o partido lá do Paulo, o partido do Pedro e assim por diante, e do Apolo. E Paulo se esforçou para quebrar essa postura dos coríntios em criar partidos, incluindo um sendo liderado pelo nome do apóstolo Paulo. Então, ele está dizendo aqui que ele tem se esforçado por não anunciar o evangelho, por anunciar o evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. E essa é a razão porque ele está dizendo, a segunda razão porque ele está dizendo que ele está lembrando vocês que já sabem, né? E não instruindo vocês como se vocês não soubessem. Lá no começo da carta, ele já colocou isso, né? Porque quando ele disse que ele estava desejoso de ir visitar-vos para compartilhar algum dom espiritual com vocês, ele logo remendou e disse assim, para que haja edificação mútua. Então, ele não está se colocando como o apóstolo com uma autoridade de quem iniciou a igreja de Roma. Ele está se colocando como um apóstolo que está instruindo, mas é alguém que está em pé de igualdade com uma igreja já existente, não plantada por ele. E ele prossegue dizendo, pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Uma citação aí do profeta Isaías. Paulo agora vai falar um pouquinho do seu comportamento e vai entrar dentro de, talvez, a razão principal por que ele está escrevendo aos Romanos. Né? A razão por que o Paulo está escrevendo aos Romanos começa a ser colocada aqui para nós nesses versos finais do capítulo 15. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar a vós. Ele está retomando a saudação inicial lá do capítulo 1. Por quê? Porque ele está ocupado em anunciar o evangelho onde Cristo não havia sido proclamado. Então, ele não foi até Roma, embora tivesse desejo de ter ido, não foi, porque Roma estava sendo edificada. O evangelho estava sendo anunciado lá, provavelmente por um outro apóstolo. E ele estava procurando anunciar Cristo onde não havia ainda o anúncio apostólico de Cristo. Agora ele está dizendo que até agora ele tinha sido impedido, mas agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões. Ou seja, ele cumpriu a sua vocação
por essas regiões aí, né, que ele falou aí, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, ele completou a tarefa. É óbvio que nem todo mundo nessa região ouviu o evangelho, e nem toda cidade tinha uma passagem paulina e uma igreja plantada lá, mas o Paulo plantou igrejas em cidades estratégicas a partir das quais o evangelho se difundia, como ele falou para os Efésios, né? Os Efésios, os Tessalonicenses, a fé de vocês expandiu. O mesmo que ele falou para os romanos aqui, a fé de vocês se tornou conhecida no mundo. Então, ele usou essa estratégia. Não é de ir em todas as cidades, mas passar por algumas cidades estratégicas, estabelecer uma igreja ali para, a partir do discipulado cristão, essas igrejas se difundissem e anunciassem o evangelho nas circunvizinhanças. Então, com base nessa estratégia, o Paulo entende que o seu trabalho nessa região foi completado e agora ele pode realizar o desejo dele, já antigo, de ir visitar os romanos, tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Eu o farei quando for à Espanha. E aqui então começa, né, a razão por que o Paulo escreveu a carta aos romanos e por que o Paulo pretende chegar até Roma. Né? Ele não pretende chegar até Roma porque Roma precisa dele. Ele pretende chegar aos romanos porque ele precisa dos romanos. Porque ele, na verdade, quer chegar à Espanha e ele precisa que uma igreja o banque, né? Precisa que uma igreja o sustente para que ele possa chegar até a Espanha. Pois espero ver-vos de passagem. Ele quer ir para a Espanha e de passagem vai ver os romanos, de passagem, e ser encaminhado por vós para lá. Então, a carta do Paulo aos Romanos tem como objetivo, primeiro, apresentar, e por isso que ela é uma carta quase que como um tratado teológico, quase que apresentando na íntegra o evangelho paulino. Tá? Por quê? O Paulo quer convencer a igreja de Roma de que o seu ministério, embora ele seja um apóstolo enviado aos gentios, ele está pregando o evangelho de Cristo. Então, ele está apresentando o evangelho que ele está pregando a judeus e gentios, para que os crentes de Roma saibam que ele é um apóstolo fiel, é realmente um apóstolo de Cristo. Em segundo lugar, ele quer que os romanos, quer que esta carta chegue na frente dele para preparar o caminho para a chegada dele. E qual é o propósito? O propósito é que eu vou para a Espanha e vou de passagem por vocês. E eu quero que vocês me enviem para a Espanha. Esse é o segundo propósito, porque ele escreve a carta aos romanos. Depois, né, de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém. Agora o Paulo está colocando aí o itinerário dele, porque as igrejas da Macedônia e da Acaia fizeram uma oferta para os crentes pobres da Judéia e de Jerusalém. E elas elegeram Paulo como aquele que iria levar, né, o Paulo e o Tito, como aqueles que iriam levar esta oferta lá para Jerusalém. E ele faz menção disso aqui nessa parte da sua carta. Mas agora vou para Jerusalém para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens materiais. Tendo concluído isso, e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que, quando vos for visitar,
chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo. Aqui o convite, o chamado do Paulo, né? Entrem comigo nessa batalha. Participem desse meu projeto. Me enviem para a Espanha, né? Que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que esse meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Ok. O que o Paulo está fazendo aqui? Né? O plano, então, de ir para a Espanha, passando por Jerusalém, passando por Roma, para que Roma o encaminhe para lá, o banque, né? O sustente nesse seu projeto de alcançar a Espanha com o Evangelho. Mas, a caminho de Roma, o Paulo vai, nomeado pelas igrejas da Macedônia e da Acaia, levar uma oferta fraternal aos irmãos pobres de Jerusalém. E, de fato, o Paulo fez isso. E vocês devem se lembrar, lá quando nós vimos em Atos, né, a chegada do Paulo em Jerusalém. Lembra lá da profecia do Ágabo, né, quando eles estavam em Cesareia, na casa do Filipe, que era um dos 7, que ele tinha 4 filhas que eram profetisas, e que desceram profetas de Jerusalém, entre eles o Ágabo, e o Ágabo predisse, tomando o cinto do apóstolo Paulo, ele amarrou, né, prendeu as mãos e os pés e disse, olha, o Espírito Santo revela que os rebeldes de Jerusalém farão isso com o dono desse cinto. E aí os irmãos rogaram ao Paulo, aos prantos, para que ele não subisse para Jerusalém, mas ele disse, olha, por que vocês fazem isso chorando por causa disso? Eu estou pronto para morrer pela causa de Cristo, etc. E tal. E ele vai para Jerusalém e lá, aconselhado pelo Tiago, que é o líder, é o presbítero da igreja de Jerusalém, aconselhado por Tiago, ele faz um voto para dar aos judeus uma boa impressão de que ele não é um quebrador da lei judaica, e apesar disso, apesar de todos esses cuidados, os judeus tumultuam ali a multidão, e a multidão quase mata o apóstolo Paulo, e ele só não é morto porque o centurião romano intervém e prende o Paulo, mas mais para a proteção dele do que por uma prisão, porque não havia crime ali. Ele prende, depois os judeus planejam matar o Paulo, e um sobrinho do Paulo leva esse recado para o centurião. O centurião, então, planeja de madrugada levar o Paulo para a Cesareia, e ali em Cesareia ele tem aqueles 2 encontros, né, com o Festo e com o Félix, e dali, percebendo que ambos tinham uma intenção política de crescer aos olhos dos judeus, entregando Paulo para ser morto, ele apelou para César, e o capítulo 27 e 28 mostram, né, que o Paulo vai chegar a Roma, mas não do jeito que ele planejou, mas vai chegar como prisioneiro de Roma, prisioneiro de César. Sim, Denilde? Eu só ia tirar uma dúvida. Antes de ir para Roma, ele ia para Jerusalém, é isso? Mas era o mesmo itinerário, caminho? Era caminho, isso. É isso? Tá não que era caminho, era itinerário dele, porque ele foi comissionado pelas igrejas da Macedônia e da Acaia para levar uma oferta aos pobres de Jerusalém. Então, ele planejou, uma vez que a obra dele ali naquela região já era dada por concluída, ele vai fazer isso, né, como mensageiro das igrejas da Macedônia e da Acaia, vai levar esse serviço ali ao Santo de Jerusalém, e de Jerusalém ele pretende, então, ir até Roma, mas a pretensão dele era chegar, como ele disse aqui, né, quando eu chegar aí, eu vou chegar na plenitude da bênção de Cristo, né? Aí no verso 29 do 15, né? Então, esse era o plano.
só que o plano não deu certo nesse sentido. Ele vai chegar lá, na verdade, como prisioneiro de César, né, para ser julgado pelo imperador romano. Ok? E aí o final do livro de Atos vai mostrar, né, a conclusão. Ele vai chegar em Roma, ele vai ficar 2 anos preso em Roma. O livro de Atos termina, né, resumindo os 2 anos que o Paulo fica em Roma. Não dá detalhes de como foram esses 2 anos, apenas indica que ele tinha plena liberdade de pregar o evangelho, de receber os judeus na sua casa. Ele pôde alugar uma casa ali em Roma e receber essas pessoas. Então, era uma prisão assim bem tranquila, né? No final, né? No final dessa prisão, porque essa prisão não resultou na sua morte, o Paulo foi solto. A gente sabe disso pela diferença entre o conteúdo da primeira e da segunda carta dele a Timóteo, né? A primeira carta ele está fazendo planos de ir se encontrar com Timóteo e tal, e na segunda carta ele está dizendo, ó, Timóteo, vem para cá, porque ele não tem planos mais, né? Trata-se de uma segunda prisão. Há indícios, não conseguimos provar, mas há indícios de que o Paulo foi solto ao final desse período ali, dessa primeira prisão em Roma, por volta ali de 60, 62, e ele teria chegado até a Espanha, né? Há indícios, não há como provar, mas há indícios. Então, ele continuou o seu ministério apostólico, ele teria chegado até a Espanha, mas depois foi preso uma segunda vez, né? E aí foi morto já ali quando Nero assumiu o império em 64 e em 62. A partir dali, né, vocês conhecem a história, o Nero incendeia Roma e porque ele tinha um projeto de construir uma Roma nova com a sua cara, e aí ele encontrou nos cristãos, que eram odiados, né, pelos romanos, encontrou nos cristãos uma válvula de escape, ele culpou os cristãos, então houve aquela série de mortes, de mártires ali, crentes que foram colocados em cruzes, né, nas ruas de Roma, nas cruzes eles eram incendiados, então à noite assim, né, a cidade ficou iluminada com as pessoas pregadas na cruz e em chamas, e depois isso tudo caminhou aí para a morte, né, do Pedro e do Paulo, que acontece ali entre 64 e 65, e o início da Guerra Judaica, né? que é uma revolta dos judeus contra Roma, guerra essa que vai durar de 66 a 70, quando o Tito vai marchar sobre Jerusalém e destruir o templo, né? Pela última vez, aquilo que Jesus tinha indicado já lá em Marcos capítulo 13. Ok? Tudo bem com vocês? Deu para acompanhar tudo? O senhor está pior do que o Ayrton Senna hoje. É as férias, né? Ok. Bom, vamos entrar aí no último capítulo, 16. Não há muito o que dizer, né, do capítulo 16, porque é um capítulo de saudação, né, final, mas o Paulo aproveita para enviar saudações a muitos membros da Igreja de Roma que ele conheceu pessoalmente, né, que eram amigos pessoais, né? Inclusive a Febe, né, aqui no começo do capítulo 16, né, recomendo-vos nossa irmã Febe. Recomendar a irmã Febe aí significa que ela é portadora da carta, né? Então a Febe, ela é quem vai levar essa carta do Paulo até Roma. Provavelmente o Paulo está escrevendo essa carta da cidade de Corinto, né? E a Febe, diz aí o Paulo, que ela é serva da igreja em Cencreia, né?
cidade nas proximidades de Corinto. Agora, a minha versão traduz aqui, né, a palavra diaconia, né, como serva. Mas eu presumo que isso seja uma questão da nossa lente, né? Porque a mesma palavra que aparece aqui, quando aplicada a homens, é diácono. E aí, quando aplicada a mulheres, é serva. Aí vem aquele debate, né? Se marcado lá por Atos, capítulo 6, verso 1 a 7, uma vez que lá foram escolhidos somente homens, e aquele texto é tomado como um texto paradigmático, né, para o início, né, do diaconato, então só homens podem ser diáconos. E aí, com base nisso, quando a gente tem que passar por porções das Escrituras, onde aparece a mesma expressão que aparece lá, e em outros lugares, aparece aqui atribuída a uma mulher, então a gente traduz como serva e não como diaconisa. Mas é perfeitamente provável e possível que, na verdade, aqui a Febe seja diaconisa. Né? Há um trabalho também feito em 1 Timóteo, capítulo 3, né? Ali no verso 8, quando Paulo começa a falar dos diáconos, das qualificações, né, dos diáconos, logo em seguida ele fala assim, e as mulheres semelhantemente. E aí, aqueles que têm Atos 6, 1 a 7, como paradigmático, né, indicando o gênero masculino apenas para o diaconato, entendem ali que mulheres ali são as esposas dos diáconos. Mas isso é uma forçação de barra assim terrível, né? Porque o capítulo 6, que é tomado como paradigmático para essa interpretação, não fala nada sobre esposa de diáconos, né? Ou daqueles 7 homens. Né? Então, ali é mais possível e provável que as mulheres sejam diaconisas. Né? Mas a gente tem assim, uma séria dificuldade ainda de pensar na participação de mulheres na liderança da igreja, pelo menos assim naquelas questões dos oficiais da igreja, né, pastores. E aí essa é uma questão que pode ser colocada como a da carne e a de comer ou não comer, de um dia mais importante do que o outro. Essa situação é uma situação secundária. Ou seja, quem admite que existe diaconisa, admita e seja feliz. Quem acreditar que não, não admita e não seja feliz. Pois aqui não seria possível, por quê? Porque a igreja, por exemplo, ela vai eleger diaconisas. Vamos supor que sim, mas ainda há resistências. Sim, mas vamos supor que a igreja, né, decida eleger diaconisas. Aquele que é contra, ele estaria perdendo o debate. Né? Se a igreja decide não eleger diaconisa ou não consagrar diaconisas, então aquele que quer, que entende que ela pode ser diaconisa, ele estaria perdendo o debate. Então aqui não é uma questão de debate, né? Aqui é uma questão de exegese bíblica, né? A exegese bíblica, assim, precisa ser feito, para ser bem feito, a gente precisa tirar o óculos da cultura, né? A gente precisa enxergar o texto sem o óculos cultural, e chegar numa definição exegética. Aí não é questão de opinião, é uma questão exegética, é uma questão de texto, de interpretação de texto. Né? É óbvio que a gente não precisa, mesmo assim, transformar isso numa questão profundamente fundamental, né? Para ser mais intenso aí no fundamental. A ponto, por exemplo, de empurrar goela abaixo, né, a diaconisa para uma igreja onde tem um grupo forte que não admite a diaconisa, ou vice-versa.
Eu penso que isso é facilmente tratável à medida que vai se ensinando, vai se dialogando até a gente chegar ao mais ideal, que é, por exemplo, esses que são contra serem convencidos exegeticamente a adotarem, mesmo que culturalmente eles ainda se mostrem contra. Mas essa Entendi. é uma questão exegética, não é uma questão de opinião. Até porque não é debate entre duas... Bom, é de grupos, de qualquer forma. São dois grupos que pensam diferente. Tá. Sim. A Convenção Batista Brasileira, por exemplo, ela adotou as mulheres, né, no ministério, mas ela deixou as convenções estaduais livres para decidir se aceitariam ou não. A Convenção do Estado de São Paulo não aceitou. E não aceitou, essa não aceitação não foi sob base exegética, foi sob opinião, né? Porque foi por voto. Então, nem todos, né, nós pastores, nem todos nós temos condições de fazer uma boa exegese. Nem todos nós temos. Eu poderia dizer que existe um grupo grande entre nós pastores que a gente reproduz o que a gente lê. A gente reproduz o que a gente aprendeu no seminário. E o que a gente aprendeu no seminário? A gente aprendeu teologia sistemática. E hoje é muito comum você ainda ver pastores reproduzindo uma literatura que era muito comum nos seminários, e ainda tem seminários que ainda mantêm, né? Que é a teologia sistemática do Langston, né? Que foi, aqui no Brasil, basicamente era a única fonte, né, da teologia sistemática. E ainda hoje você vai encontrar pastores que eles reproduzem a teologia sistemática do Langston, né? Então, assim, não é toda pessoa que saiu do seminário, que saiu da faculdade de teologia, que ele aprendeu a fazer exegese bíblica. Ele não sabe fazer exegese. Ele não sabe fazer interpretação de texto. Então, ele lê algumas coisas, né, conclusões de outros, e ele reproduz isso, né? Agora, quando nós chegamos numa questão dessa aqui, essa questão não pode ser decidida no voto, né? Tem que ser decidido na base de exegese bíblica. E aí nós precisávamos ter exegetas bíblicos que fizessem uma boa exegese e apresentassem o resultado. Mas é o que aconteceu. A convenção nomeou uma comissão para fazer essa exegese bíblica. E os exegetas bíblicos até hoje não apresentaram nenhuma solução para o problema. E aí, então, eles partiram para o voto. Mas é uma questão que precisa ser decidida na base de exegese bíblica e não de voto. Porque no voto vai muito de opiniões. E aqui não é questão de opinião. Aqui é questão de exegese bíblica. Ok. Então, ele diz aí a diaconisa da igreja de Cencreia, ele diz que a igreja de Roma, né, deve recebê-la, né, no Senhor, de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. É uma boa definição de uma diaconisa e de um diácono. Não é? Se alguém quiser uma boa definição de diaconisa e de diácono, aqui nós temos, né? Ela tem sido o amparo, né? É isso que os 7 fizeram lá em Atos 6. Né? O trabalho diaconal está relacionado ao ministério da misericórdia, ao ministério do socorro, do amparo, né? Ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. E aí vai seguir uma lista grande, né, de cumprimentos aí, né, do que o Paulo fala
de membros lá da igreja de Roma que ele conhece. A Priscila e o Áquila estão lá. A Priscila e o Áquila, o Paulo conheceu eles em Corinto, né? Viveram juntos, fizeram tenda juntos durante algum tempo, até que o Paulo tivesse sustento para se dedicar integralmente à pregação do evangelho em Corinto. Eles fizeram tenda juntos, né? Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais arriscaram a própria vida por mim. Esse risco de vida aqui de Priscila e de Áquila deve ter sido o episódio lá de Corinto, né? Quando houve um tumulto na cidade e um quase linchamento do apóstolo Paulo, a ponto de que o apóstolo Paulo, desanimado, intencionava ir embora da cidade, e ele só não foi por uma revelação de Deus em visão noturna, que disse para ele, se anima aí que eu tenho muito povo nessa cidade. E o Paulo, então, ficou ali na cidade de Corinto por 2 anos. Cumprimentai também a igreja que está na casa deles. Veja, há uma igreja na casa, né, de Priscila e Áquila. Cumprimentai Epêneto meu amado, o primeiro fruto da Ásia para Cristo. Cumprimentai Maria. Maria, aqui não há nenhuma indicação de quem ela seja, né? Mas deve ser uma pessoa muito conhecida na igreja de Roma, que trabalhou muito por nós. Veja que interessante, né? Trabalhou muito por nós. Tem algumas expressões que a gente gostaria de ter detalhes, né? O que essa mulher fez, né? Que ela trabalhou muito por nós. Cumprimentai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais se destacam entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Esse destaque entre os apóstolos aí, há uma ideia, irmãos, de que num sentido mais amplo, né, num sentido restrito, os apóstolos são aqueles escolhidos por Cristo, ou no mínimo aqueles que tiveram uma revelação do Cristo ressurreto, como teve o apóstolo Paulo. Mas a ideia do apóstolo pode ser estendida, né, de um modo mais amplo, e significar apenas os enviados, né? Pessoas enviadas por apóstolo para alguma missão, alguma tarefa especial em alguma igreja, né? Então, ele destaca aqui o Andrônico e Júnias, que se destacam, né, entre os apóstolos, e é nesse sentido que ele está usando o termo apóstolo aqui. Cumprimentai Ampliato, meu amado no Senhor, cumprimentai Urbano, nosso cooperador em Cristo, cumprimentai Ápiles, aprovado em Cristo, cumprimentai os da família de Aristóbulo, cumprimentai Herodião, meu parente, cumprimentai os da família de Narciso, que estão no Senhor, cumprimentai a Trifene e Trifosa, que trabalham no Senhor, cumprimentai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. São expressões que o Paulo vai usando aqui, né, que a gente gostaria de ter uma carta dele, né, detalhando o que essas pessoas fizeram. Né? Cumprimentai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Olha que coisa extraordinária. Cumprimentai a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermes e os irmãos que estão com eles. Cumprimentai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que estão com eles. Provavelmente mais uma igreja aqui na casa dessas pessoas. Cumprimentai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos cumprimentam. Parece que o Paulo está concluindo a sua carta aqui, mas ele vai alongar-se um pouco mais. Mas aqui, o beijo, né? O beijo na face é um costume de saudação que fazia parte da cultura, né? Era culturalmente aceitável, né? Era uma prática cultural o cumprimento seguido de um beijo na face. Esse beijo na face, ele foi tomado da cultura e elevado a um nível
a um grau em que, como santo, como beijo santo ou ósculo santo, ele foi elevado à condição a ser um sinal de reconhecimento e de acolhimento entre os crentes. Então, beijar alguém na face, beijar um irmão na face, significa reconhecê-lo como irmão, reconhecê-lo como crente e acolhê-lo como tal. E o Paulo, ele diz que isto era costume das igrejas. Ele está recomendando que Roma faça isso, mas ele também recomendou em 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 13, 32, ele recomendou lá também aos coríntios, né, que eles se saudassem com o ósculo santo. O beijo santo, santo aí significa o beijo dado no culto a Deus. Então, não era da cultura, era algo sagrado. Então, veja, um elemento da cultura foi tomado da cultura, aplicado, mantido entre os crentes, mas agora com um significado especial. O significado de que os crentes acolham ou reconheçam no outro o irmão. E eles fazem isso por meio do ósculo santo ou do beijo santo. Veja que isso combina com o que o Paulo vai dizer na sequência. Ele vai dizer aí para nós, então, irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculo ao ensino que aprendestes, afastai-vos deles. Veja, o ósculo santo é o reconhecimento e o acolhimento. É o reconhecimento de que esse outro aí é irmão e o acolhimento dele como irmão. Então, o oposto disso é o afastai-vos deles. Por quê? Porque, obviamente, né, no meio das igrejas às quais o Paulo, algumas que ele plantou ou às quais ele escreveu, no meio da igreja sempre teve pessoas que se identificavam com Cristo, com a causa cristã, mas eles eram divisionistas. Eles tinham suas próprias causas dentro da igreja. Então, por exemplo, os judaizantes, eles tinham Cristo, mas a causa deles era o proselitismo, era tornar o gentio um judeu. Esta causa estava acima da causa de Cristo. Então, a causa de Cristo para essas pessoas está corrompida. Corrompida no sentido de que ela está misturada, né? A causa de Cristo está presente, mas junto com a causa de Cristo há a causa judaica, há a defesa de uma tradição. Então, essas pessoas, elas produziam divisões, né? Que aconteceu, por exemplo, com os Gálatas, aos quais o Paulo escreve, olha, eu estou horrorizado, como é que vocês tão depressa, né, se foram para um outro evangelho, o qual não é outro. Então, essas pessoas produziam a divisão no meio da igreja. E ele tinha, né, essas pessoas tinham ali um auditório, né, muito assim, inclinado, porque uma igreja formada por judeus e gentios, e esses judaizantes vinham, eles tinham ali um pessoal já meio que inclinado, que eram os judeus, já meio inclinados a aceitar as propostas deles. E isso causava divisão, ou, aí para usar uma linguagem paulina, nos capítulos 14 e 15, havia o não acolhimento, né? Havia os debates, e os debates separavam, distanciavam as pessoas, ao invés de um acolher o outro.
Então, nesse sentido, essas pessoas, quando reconhecidas no meio da igreja, o Paulo está dizendo, não dê ósculo santo a elas. Né? Então, ósculo santo, aproximação, aceitação, reconhecimento e acolhimento. E afastar-se, né, é não dar o ósculo santo. Alguém quis falar aí? Ouvi alguém? Não? Ok. Sim. Já que ninguém falou, vou falar. Aqui em 1 Pedro, um comentário aqui, diz, citando aí Romanos 16, diz que, é um comentário, tá? Diz assim, o ósculo santo, termo empregado por Paulo em Romanos 16, era uma expressão de amor cristão e, ao que parece, restrito a pessoas do mesmo sexo. Achei esse comentário aqui. Eu não fui atrás dessa informação, não tenho essa informação, não sei se era restrito, mas é possível, né? É possível, mas não tenho esse dado não para concordar ou discordar do comentarista aí, não. Qual é a sua Bíblia, Cidinha? A minha é rodapé de Bíblia? É anotada e expandida. Anotada e expandida, tá. Bíblia de estudo anotada e expandida. Ok. Tá? Ok, Cidinha. Obrigado pela contribuição. Rodapé é meio complicado. Sim. Mas na congregação cristã, né, os homens se beijam e as mulheres se beijam, né? Também assim, eles são separados, né? Assim, então eles se cumprimentam assim, né? Na despedida dos cultos também, né? Então, algumas igrejas devem manter algumas eu acho que por prevenção deveria ser mantido assim. Eu só não tenho dado aqui para concordar ou não com o comentarista, mas eu adotaria essa posição. Hoje em dia está tão complicado que a melhor opção acho que é abster-se, viu? Mas olha, aí não é algo a ser imposto sobre culturas. Aí é algo cultural que foi elevado, foi tomado da cultura e elevado a uma prática cristã. Aqui no Brasil, o abraço caloroso substitui o ósculo. Porque é assim que a gente se cumprimenta. Né? A gente reconhece o outro, né? A gente acolhe o outro com abraço. É lógico, isso é de um modo geral. Tem gente que não gosta de abraço, todo respeito, né? Mas, assim, de um modo geral, na nossa cultura, as pessoas se abraçam. Então, assim, não tem que ser, não tem nada de especial no beijo. Né? Era algo da cultura que foi elevado a um sinal. Isso nada impede de que em outras culturas sejam outras formas de cumprimentos culturais que elevados a um nível de reconhecimento e acolhimento entre os cristãos. Pois a vossa obediência, o Paulo está dizendo agora dos crentes de Roma, né? Ele não quer ser acusador ao falar que tem aqueles, né, que não servem, né, esses que causam divisões, que não obedecem ao ensino, que colocam obstáculos, né, ao ensino que aprendestes. Eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios interesses, ou seja, suas próprias causas, e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. O Paulo imediatamente ele emenda aqui, ele não quer ser acusativo,
Ele quer apenas lembrar que, olha, isso acontece em igrejas, mas ele não quer dizer que haja esses elementos lá na igreja de Roma. Por isso que imediatamente ele fala aí, né? Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Portanto, alegro-me em vós e quero que sejais sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O que o Paulo quis dizer aqui? Que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Tem Duas possíveis. Sim. Link com Gênesis 3:15? Pode ser, né? Pode ser, mas pelo contexto onde o Paulo coloca, né, essas palavras, aqui o Deus de paz, né? Ele já mencionou aqui, né? O Deus no capítulo 15, né? Ele falou lá do Deus da perseverança e do ânimo. Ele falou no verso 13, né? Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz. Ele falou, né? Que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, tomando aí o caminho de Gênesis, não de Gênesis 3:15, mas de Gênesis 3, que é a questão do engano da serpente. E dentro do contexto onde o Paulo coloca que é provável que o que ele quis dizer aqui é que, em breve, Deus vai revelar quem são entre vocês os divisionistas. Quem são entre vocês aqueles que causam divisões, que colocam obstáculos ao ensino que aprendestes, aqueles que não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses e enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Em breve, Deus vai deixar claro quem são essas pessoas e quem são aqueles cuja obediência é conhecida por todos. Que o Paulo atribui à igreja toda, né, de Roma. Ele se dirige à igreja toda, mas ele sabe que no meio da igreja existem essas outras pessoas que estão ali diluídas, né? Elas estão ali com seus discursos e elas conseguem enganar os inocentes, como a serpente, né, enganou lá no Éden. Mas em breve o Deus de paz vai esmagar a cabeça da serpente, de Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, em breve Deus vai aclarar, né, vai revelar aí essas pessoas. E à medida que isso aconteça, a ideia é não dê a elas o beijo acolhedor, né? Afastai-vos delas. Então, essa minha possível interpretação aqui dessa expressão que o Paulo usa aqui, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo faz menção do Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão, Sosípatro, meus parentes vos cumprimentam. O Tércio, que é o escritor dessa carta de Paulo está ditando, né? O Tércio é o seu amanuense. Redigir esta carta, ele também envia os seus cumprimentos ali a eles no Senhor. Cumprimenta-vos Gaio, meu hospedeiro. Gaio é lá de Corinto. Por isso que é muito provável que o Paulo esteja escrevendo lá de Corinto, quando então ele está hospedado na casa do Gaio. Meu hospedeiro e de toda a igreja. Cumprimentam-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e também o irmão. O Erasto é tesoureiro da cidade de Corinto. E o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.
Amém. E aí, quando você pensa que o Paulo findou a carta, ele ainda continua. Parece aquele pregador que o sermão não acaba. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos, mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Agora sim, né? Ele findou ali os cumprimentos e quis colocar um amém ali, né? Concluindo aquela parte, para reservar sozinho, de modo isolado, essa doxologia, né? Final, esse louvor Era a aí bênção apostólica. atribuído. Isso, atribuído a Deus, né? Aquele que é poderoso para vos confirmar, ao único Deus sábio, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Só um destaque aí só de passagem, né? É muito importante que a gente leia isso, aparece também aos Efésios, o que o Paulo diz, né? Que o evangelho e a pregação de Jesus Cristo é revelação do mistério. Mistério é algo escondido, né? E mistério era algo muito, muito presente nas religiões de mistério que dominavam a época do Paulo. Inclusive os gnósticos, né? O gnosticismo tomou carona no Evangelho para trabalhar esse conceito de mistério. Os gnósticos, né, vem do verbo gnóstico, conhecer, então os gnósticos eram os iluminados. Então, o evangelho, para eles, era um mistério, permanecia misterioso, mas Deus revelava a algumas pessoas especiais. Paulo trabalha isso aos Coríntios, porque lá entre os Coríntios também tinham esses, e o Paulo chama eles de superapóstolos, né? Então eles são os iluminados. Então Deus revelava o mistério só para eles. E todos os demais que queriam o conhecimento precisavam depender deles. E o Paulo, tanto lá aos Efésios quanto aqui, ele diz que, embora o Evangelho de Cristo é um mistério que estava guardado em silêncio desde os tempos antigos, agora ele foi revelado. Agora ele foi manifesto e dado a conhecer a todas as nações, não a alguns especiais. Dado a conhecer a todas as nações. É por essa razão que Jesus Cristo foi pregado na cruz, no alto do Calvário, fora de Jerusalém. Porque Jesus veio revelar um Deus que não era de domínio próprio de nenhuma nação ou agrupamento humano. Ele foi pregado fora de Jerusalém, lá no alto da cruz, e lá o Pilatos mandou escrever: esse é o rei dos judeus, em grego, em hebraico e em latim. Ou seja, nas línguas do mundo. Sendo fora de Jerusalém, Cristo é Cristo das nações e não Cristo dos judeus. E aqui o Paulo está dizendo que ele não é o evangelho ou o Cristo dos iluminados. Ele é o Cristo das nações. Ele foi manifesto e dado a conhecer a todas as nações por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzi-las à obediência da fé. Aqui eu termino a carta aos Romanos com vocês.
quando eu voltar de férias, a gente vai entrar na primeira carta do Paulo aos Coríntios, né? E só para dar aí um destaque aí para você ir pensando e eu ter você de volta no começo de agosto, o Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. Só essas 2 chegaram até nós. Uma antes da primeira carta aos Coríntios e uma antes da segunda carta aos Coríntios. Mas eu defino melhor essas coisas para vocês lá em agosto, quando nós voltarmos descansados, cheios do Espírito Santo, e a gente volta para estar juntos aí nessa nossa longa jornada. Deus abençoe e devolvo para você, Marcos.